8 da segunda temporada, que vai nos falar sobre liderança e RH na pauta, com Daniele Fonseca, do eBanks. Ela vai nos contar sobre as questões tão fundamentais que a área de recursos humanos precisa estar atenta para ter o reconhecimento merecido. Vai também nos falar como foi ser líder pela primeira vez, onde encontrou a felicidade na liderança, armadilhas e algumas questões ligadas ao projeto futuro dela como líder. Assista aqui com a gente. Olá, eu sou Suzane Zanetti, bem-vindo a mais um episódio da série Leader Experience, uma jornada inspiradora feita para você. Estamos aqui no episódio que vai nos falar sobre liderança e RH na pauta com Daniele Fonseca, que é líder dos times de People, Facilities e IT Ops no eBanks. Como CPO, ela tem desenvolvido muitas questões ligadas ao fortalecimento da cultura organizacional e encorajamento de pessoas. Daniele, obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma honra para mim, Elaine Zanetti, que é a curadora do nosso projeto, ter você aqui conosco. Daniele, nós quisemos ter você, que é uma pessoa da área de recursos humanos, né, com mais de 20 anos de experiência nesse nosso episódio, justamente porque nós estamos na temporada que nós chamamos uma nova consciência. Então, nós estamos justamente na transição entre a pandemia, a vacina e todos os desdobramentos e aprendizados que isso está nos convidando. E conhecer, né, o que pode estar agregando para os RHs é uma questão que, para mim, Elaine, que é a curadora do projeto, é realmente relevante. Então, a minha primeira questão aqui para você, Daniela, é que você possa nos ajudar, que com todas essas mudanças e tudo que tem sido exigido da área de recursos humanos, que você nos dê as suas principais ideias sobre isso, o RH na pauta. Suzane, muito obrigada, muito prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Acho que compartilhar conhecimentos, compartilhar experiência é uma coisa fundamental e acho que a melhor forma da gente aprender é aprender um com o outro, né? Com o acerto, com o erro do outro, com a experiência que foi acontecendo, com humildade para seguir aprendendo sempre. Então, novamente, eu que agradeço. Mas deixa eu te falar um pouquinho. Acho que RH vem já há muito tempo batalhando para estar na pauta estratégica da organização. E acho que a gente evoluiu brilhantemente numa série de coisas, e principalmente por toda essa guerra de talentos, por toda essa tomada de consciência de que são as pessoas que geram a organização e que a gestão dessas pessoas precisa ser feita com atenção, por toda a nossa evolução em termos de diversidade, em termos de respeito, em termos de estabelecimento de propósito da organização. Então, eu acho que a gente vem num caminho evolutivo interessantíssimo e estamos cada vez mais presentes na pauta. Mas o que eu te digo assim, que eu tenho debatido muito com as diversas empresas, ou que eu mentoro, ou tenho a oportunidade de entrar em contato, e principalmente no eBanks, né, onde tenho aí uma atuação direta, é que assim como a gente planeja a área comercial, assim como a gente planeja a área de operações, assim como a gente planeja desenvolvimento, a gente tem que planejar a área de people, ou recursos humanos, com a mesma seriedade, entendendo quais são nossas demandas estratégicas de hoje, quais são nossas demandas de futuro, que tipo de conhecimentos serão necessários hoje, que tipo de conhecimentos são necessários no futuro, que cultura é essa que eu preciso criar, que pessoas têm que estar comigo, como é que eu desenvolvo essas pessoas, como é que elas se engajam no propósito que eu tenho, ou melhor, como é que elas conseguem conciliar os seus propósitos individuais com o propósito da organização. Então, é a grande demanda, que eu acho que é o primeiro grande passo do recursos humanos, que é o estabelecimento do planejamento estratégico, que não é tão de curto prazo assim, que precisa ter um pouquinho de uma visão de futuro. Hoje o futuro está mais perto,
Então, talvez essa visão de futuro seja 2, 3 anos, alguma coisa mais perto, mas se você consegue enxergar isso, você consegue transformar o teu dia a dia, porque você consegue olhar para essa tua visão, para o teu desejo, assim como a empresa, e obviamente super linkado à estratégia da empresa, e decidir as tuas prioridades para o momento. E eu acho que isso para nós no Ebanks foi fundamental, porque quando nós fomos surpreendidos pela pandemia, nós tínhamos, do ponto de vista de negócios, um plano de contingência preparado, e nós tínhamos, do ponto de vista de pessoas, canais de comunicação, um alto engajamento. Então, nós tivemos a condição de partir para um sistema home office de uma forma bastante, eu posso te dizer, até suave. Claro que nós não esperávamos que esse home office, que na nossa primeira ideia, né, era uma quarentena de 15, 30 dias, se transformar em algo de 8, 9 meses e ainda não ter ocorrido. Então, aí, várias adaptações precisaram acontecer. E aí foi o momento em que o RH teve um protagonismo importantíssimo. Isso não acontece no Ebanks ou ele acontece nas empresas de forma geral, porque a gente precisava ter o nosso pessoal informado, engajado, compreendendo o que estava acontecendo, respeitado, tratado nas suas necessidades, né, que mudaram, porque se antes a gente tinha preocupação com um tipo de característica de, sei lá, eventuais doenças ou imprevistos que pudessem acontecer, nós começamos a nos deparar com outras características, né, com crescimento de ansiedade, nós começamos a nos deparar com crescimento de depressão em alguns casos, então a gente tinha que cuidar disso. Então eu acho que nós somos muito felizes ao, de alguma forma, tentar antecipar e lidar com essas demandas. Então, assim, minha grande visão para o RH estar na pauta é esta conexão com a estratégia, é este olhar com a estratégia da empresa, é definir a sua estratégia, é este olhar mais de longo prazo e as ações priorizadas mais no curto, né? Uhum. Você tocou em dois pontos, Daniele, que acho que vale a pena a gente detalhar um pouquinho, porque acho que essa experiência aí é tão rica. Quando você está falando da questão da saúde, né? Como você falou por tanto tempo, né? Meses. Vocês também já tinham alguma questão de um olhar, não por conta da pandemia, porque isso, né? Mas como você falou, tem coisas que às vezes, se a gente já se planejou com antecedência, tudo isso corre de uma forma mais leve, né? E a gente tem percebido as empresas muito preocupadas com essa questão, né? Então, independente do que se vive aí até com uma pessoa de people, né? O que você acha o que você recomendaria que a partir de agora, né, a gente possa ter um olhar que cubra essas questões, né, de saúde mental de todos nós, né, que estamos dentro de uma empresa? Então, a gente já tinha uma série de ações voltadas ao bem-estar das nossas pessoas, né, que nós chamamos de bankers. Então, mas essas ações eram muito assim, um cuidado com a cultura, um cuidado para um ambiente leve, um cuidado para que a gente tivesse um ambiente que valorize muito quem você é. Então, a gente ter uma capacidade de ter dentro da organização uma diversidade tal que eu possa ser quem eu sou de fato. Isso é, sei lá, Suzane, 70%, 80%, porque é muito interessante você estar num ambiente onde você não precisa estar se comportando de determinada maneira, né? Você pode estar sendo exatamente quem você é. Isso, em termos de saúde mental, é uma coisa interessante. Nós tínhamos muito forte a questão da celebração, então nós sempre aprendemos a celebrar muito. Celebrar para nós não era uma coisa de vamos fazer uma festa porque queremos fazer uma festa. Não, celebrar para nós era uma coisa de a gente tem que, de fato, trazer essa leveza e essa alegria das nossas conquistas. Então, é parte da cultura. Também tem saúde mental. Aí a gente tinha também questões como massagem,
espaço para que você possa ter ali um cuidado físico, sabe? Dar aquela parada, poder fazer. Só que isso tudo era presencial. E aí, quando você se depara com a pandemia, muda um pouco. Como é que a gente vai celebrar, né? Como é que a gente vai fazer a massagem? Como é que a gente vai manter a cultura essa leve se a gente não está se vendo tanto? Então, o que a gente fez? A gente intensificou a comunicação, então a primeira grande mensagem de RH para toda a liderança. Entramos em pandemia, reunimos a liderança e dissemos assim, olha, se antes você se encontrava com o teu pessoal uma vez por semana, agora você vai se encontrar todo dia. Se antes era uma vez a cada 15 dias, agora vai ser uma vez a cada semana. Vamos aumentar a periodicidade, né? O fluxo disso. Vamos fazer com que todos tenham a melhor condição de tecnologia. Então, assim, já tínhamos uma vantagem, porque no eBanks, cada eBanker tem o seu próprio notebook. Então, ficou fácil a coisa toda para a gente funcionar, melhorar os sistemas e tal. Ficou fácil para quem vê. Para nós de IT, deu um baita trabalho, garantir segurança da informação, tudo isso. Então, quando eu digo ficou fácil, a gente já estava meio caminho andado, né? Mas a gente precisava organizar isso e fazer funcionar. Aumentamos o fluxo, trouxemos os fundadores da empresa para uma conversa quinzenal, depois mensal, com todos os eBanks. Então, tivemos que conseguir colocar o Zoom para funcionar, para as nossas hoje quase 1.000 pessoas poderem entrar ao mesmo tempo e ouvir dos fundadores qual era a visão, qual era a perspectiva, o que estava acontecendo, e às vezes só dar um oi, só se ver, matar a saudade, né? Fizemos os esquemas de happy hour virtual no começo, né? Mandamos coisas para casa, organizamos workshops, e aí isso a gente foi fazendo para aquela parte de manter o engajamento, manter o propósito e o alinhamento, e manter o ambiente. Mas ainda tinha aquela outra parte de massagem, disso, daquilo. Daí a gente criou canais específicos, conforme as necessidades. Então, por exemplo, nós observamos que estava complicado para os pais, com os filhos não irem para a escola. Então, a gente criou um canal só de pais, né, para os pais poderem trocar ideias, atividades, o que estava acontecendo, como que eu fazia, como que eu não fazia. A gente criou um esquema, no começo, nós patrocinamos alguns atletas, no começo com os treinadores desses atletas, um esquema para fazer exercício físico em casa. Então, eles fizeram o treino. Depois nós evoluímos, agora a gente tem yoga um dia, outro dia funcional, outro dia mindfulness, e aí as pessoas, pelo horário que querem fazer, o que querem fazer. E aí fizemos telemedicina, reforçamos e treinamos todo mundo em como utilizar a telemedicina, e colocamos 2 ou 3 canais diferentes com acesso a psicólogos. Então, ou só no formato de app, onde eu pudesse obter pequenas dicas, né, de como tratar questões emocionais, como um canal que eu pudesse marcar com psicólogo, bater um papo, ter acesso. E a gente criou uma coisa chamada Facilities Tips, que foi são vídeos bem curtinhos que falam o seguinte, desde coisas do tipo, você está com ansiedade? Vou te ensinar um exercício de respiração. Ou o outro olha o perigo de acidentes que podem acontecer se você trabalha em casa. Então, então a gente fez com uma variedade grande de temas, para que as pessoas possam olhar em qualquer lugar. Criamos o eBanks Minute, que é 1 minuto de novidades do eBanks, que rola toda semana, então a pessoa também fica dentro do que está acontecendo, e encaminhamos para as casas das pessoas, fizemos um drive-thru, para as pessoas pegarem cadeiras confortáveis de escritório, pegarem periféricos, tipo teclado, monitor, coisas que vão te dar mais conforto e ergonomia no dia a dia do trabalho. Então, tentei resumir aí o que a gente fez. Interessante que você vai falando e o olho assim fica brilhando, né? Então, assim, você já está passando um pouco da alma, né? Afinal, você é a head ligada a isso, né? Então,
Eu acho que a gente tem que ser uma inspiração, né? E para, enfim, para as pessoas ao redor, para a empresa como um todo, seja para qualquer nível, né? A gente Então, tem que é acreditar uma. no que faz, né, É, Suzane? Eu é, acho que isso é, assim, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, que aquilo, e botar fé, que vai funcionar. E que se você errar, você muda. Mas colocar fé naquilo, né? é, eu acho que você já passa uma coisa assim, que para quem está te ouvindo é gostoso, né? De pensar, de que legal que deve ser estar no Ebanks, né? Muito bom. Você comentou também uma questão do home office e tal. Eu só ia perguntar para vocês, você já tem uma noção se quando passar, que não sabemos quando, mas se vocês ficarão com o híbrido, ou se essa experiência já adotou vocês até de um pensamento de uma nova cultura, nesse sentido, não mudar a cultura, né, mas elementos que vão ser... Eu acho que a gente não tem escapatória de rumar minimamente para o híbrido. Uhum, Mas a gente já é, iniciou um processo de ter pessoas trabalhando de qualquer lugar. Então, nós abrimos um processo de seleção para tecnologia e já abrimos no mundo inteiro. Então, desse primeiro processo, eram 15 vagas. Dessas 15 vagas, nós trouxemos um peruano e um chinês. Mas a gente também teve currículos de todos os lugares. É que a gente ainda está viabilizando, porque tem todo um aspecto legal, burocrático uhum, e tal, para a gente ver como faz isso. Mas nós estamos nos abrindo para esse trabalho de qualquer lugar, né? E para os e-bankers, a gente pensa no modelo híbrido, porque a gente acredita que o escritório é também um local importante, que você se vê é uhum. também um local importante. Então, conforme a gente vai evoluindo nessa questão da pandemia, eu acho que acho que o layout do escritório todo muda. Hoje ele já está diferente, hoje nós já voltamos se não me engano, foi 4 de setembro, nós voltamos em formato voluntário. Então, eu Uhum, tenho ido para o escritório 1, 2 vezes por semana, estamos todos com uhum, distanciamento social, máscara, álcool gel, para entrar é aquele negocinho que vê se você está de máscara e se você está com a temperatura certa, e daí a porta abre, né? Então, uhum. tem algumas coisas desse tipo que a gente já alterou, mas eu acho que o escritório vai mudar um pouco mais ainda, ele vai ficar mais um ambiente mesmo para convívio, e o trabalho em si, ele pode ser feito de qualquer lugar. Uhum. No nosso caso é um privilégio, né, É. Suzane, porque a gente trabalha com tecnologia, então Uhum. nós temos esta condição, mas nós também avaliamos que é importante o contato humano e a relação entre Tá. as pessoas. A gente já começa agora a caminhar com um olhar mais positivo, vendo os ganhos, né? E já usufruindo dos ganhos, né, da Tem que ser pandemia. assim, né? Vamos olhar para É, frente. é isso aí. Só uma última coisa, ainda falando do RH na pauta, você havia comentado antes, quando nós estávamos falando, sobre a questão da interação com pares e C-levels. Já foi um pouco disso que você falou, dos fundadores, ou você adicionaria mais alguma coisa? Não, isso era mais referente a você conseguir colocar o RH na pauta. O head de recursos humanos, ele precisa estar muito conectado com o negócio. Então, Uhum, ele não se isola, e acho que isso acontece hoje na organização. Você não se isola mais numa disciplina ou numa função. Você é um executivo da empresa, você precisa compreender que negócio essa empresa está, qual é o caminho que esse negócio está tomando, como é o mercado, que tipo de concorrentes existem, como é que a gente juntos se prepara para o futuro, e daí junta todos os componentes, né? Acho uhum, que este conhecimento é um conhecimento importante para que você consiga fazer uma interação boa com os teus pares, e com esta interação boa, vocês consigam trabalhar juntos em prol daquilo que é o grande objetivo da empresa. uhum. Então, acho que esse é um papel do Head de People. Acho que a grande maioria já atua desta forma. E torço muito para isso, Suzane, para que todos assim já estejam muito conectados com o que é. E eu falo Head de People, mas, por exemplo, quando eu falo com os business partners da minha área, poxa, o business partner tem que dominar o que está acontecendo.
Caso contrário, ele não se torna um partner mesmo, ele não Aham. consegue ser parte daquilo, né, com o potencial que aquilo tem. Então, acho que é mais nesse sentido a gente conseguir fazer essa interação de forma adequada. Tá, tá bem. Então, olha, vamos agora começar a conhecer um pouco a Daniele pessoa, a Daniele líder, né, que tem uma trajetória que vai até antes, né, da empresa que hoje você está. Então, me conta, Daniele, como foi ser líder pela primeira vez? Olha, eu te confesso que a primeira vez, quando eu fui promovida a gerente, foi uma surpresa. Eu não porque eu tenho uma característica muito, assim, interessante, isso que você comentou antes, né, eu gosto de fazer a coisa com cuidado, fazer o melhor, ter uma dedicação, né. Eu acho que naquela ocasião, eu estava tão concentrada em fazer o que eu fazia bem feito, que quando a minha chefe me chamou e disse: "Olha, a gente conversou e tal, e nós entendemos que essa promoção é para você", eu acho que na conversa eu nem comemorei tanto de tanta surpresa que foi. Mas depois foi uma delícia, foi aquele viver aquela experiência de você ser par e daí ser promovido, virar líder daquele time, então eu era parte do time, aí passei a ser Uhum. a líder do time, e desde lá, Suzane, eu acho que a liderança tem muito a ver com você desejar desenvolver e dar oportunidades para as pessoas. Então eu Uhum. comecei a aprender lá atrás isso, veja, na minha primeira gerência, que eu nem lembro em que ano isso foi, e aí fazendo a coisa, se desenvolver. Então, né. Uhum. E nesse gostar, então já te pergunto, né, onde você encontrou a felicidade de ser líder? No desenvolvimento de pessoas, não tenho a mínima dúvida. Quando Uhum. você vê a progressão, quando você faz um movimento, seja lateral, um job rotation, você vê crescer, às vezes até quando a pessoa sai da empresa, mas vai para uma oportunidade legal. Quando você vê que o teu time está sendo reconhecido por outros, pela evolução que estão tendo, quando você acompanha a evolução e o aprendizado das pessoas, eu acho que isso é uma alegria, é muito legal. E quando você assume uma posição como a que eu estou hoje, que você tem uma Uhum. liderança para a empresa, eu tenho este sentimento com o meu time, mas eu tenho esse sentimento com a empresa toda, né? Quando eu vejo a Uhum. empresa crescendo, um gestor se desenvolvendo, né? Um gestor sendo promovido, uma participação diferente numa reunião, um engajamento mais forte, aquilo dá um baita orgulho. Uhum. Este ano, durante a pandemia, nós entramos pela primeira vez entre as 50 melhores empresas para trabalhar. Nós já somos Uhum. Great Place to Work há algum tempo, mas nós estávamos já com destaque na área de tecnologia e aqui no Paraná, e agora nós entramos na 150 nacional. E o nosso resultado deste ano, a nosso percentual de satisfação é 90%, Uhum. né? A satisfação que isso causa em mim é É. absolutamente gigante, né, porque assim, puxa vida, olha que coisa gostosa, né, ouvir as pessoas e ter um resultado positivo, é muito jóia. Acho isso Uhum. me faz feliz, realmente. É, verdade. Sorriso fica largo aí. Muito bom. E olha, será que você teria algum segredo sobre liderança que você nunca revelou a ninguém e pudesse contar pra gente? Hum, não sei, mas para esse processo que eu estou te falando aí de desenvolvimento de pessoas, sabe que tem uma habilidade que é bastante requerida, que é paciência do líder? Porque assim, Aham. às vezes nós estamos com muita pressa. A gente tem senso de urgência, a gente sabe da velocidade da entrega, mas você sabe que se você fizer aquela coisa por alguém, tomar a frente ou tomar a decisão, às vezes você não ajuda no desenvolvimento. Então você tem que ter um balanço muito bom de que em que momento você entra, em que momento que você de verdade coloca o desafio e deixa acontecer, né. É uma questão de delegação, mas é uma questão também de acompanhamento.
Então, quanto mais maduro você fica na função de liderança, mais você consegue balancear. Aonde que eu tenho tempo, oportunidade, condição de desenvolver e deixar acontecer, e eventualmente esta entrega não ficará tão perfeita como você acha que ficaria se você fizesse, Uhum. mas vai dar uma alavancada no desenvolvimento dessa pessoa sensacional. E quando que às vezes não dá para fazer isso, porque você está precisando entregar aquilo. Então isso requer uma paciência, requer resiliência, requer que você conheça as pessoas que você lidera, você conheça, assim, os seus limites até emocionais, você sabe quem você consegue puxar um pouquinho mais, quem, Uhum. se você puxar muito naquele momento, vai estourar. Então, você tem que, eu acho que este seria, não é bem um segredo, sabe, Suzane, é mais um aprendizado, e Uhum. ele, e aí nesse ponto eu tenho que dizer, ele se dá com a experiência, não é exatamente um aprendizado que você aprende no curso de liderança. Aham. Você precisa viver isso um tanto para conseguir esse discernimento. Uhum. Você vai falando isso e eu me conecto com questões de liderança, tanto eu como líder, né, que eu sou, numa organização, que eu faço parte, que é a BRH, mas também, nos trabalhos, né, de desenvolvimento que a gente faz na Zanetti. E me vem assim, sabe, de que a paciência, talvez você esteja incluindo isso, ela tem que ser com o outro, mas assim, uma paciência gigante com a gente, né? Sabe, de que nós possamos, né, ter essa paciência do tempo de aprendizado que muitas vezes a gente tem que ter. Porque eu vejo que às vezes essa paciência ela já não parte daqui, e aí já é difícil de você desdobrar para essa paciência que eu tenho que ter para o aprendizado do outro, entre tantas coisas, né? É Faz bem sentido, interessante, né? porque assim, a mesma aceitação que você tem que ter de que o outro está em desenvolvimento, você tem que ter contigo mesmo, né? E até assim, tem se falado muito da questão da vulnerabilidade, que é você ser vulnerável, porque assim, você precisa se conhecer e saber que você não é perfeito, tem um monte de coisa para aprender e que tem outras coisas que você é bom, e balancear essas coisas, até para Uhum, você, se você aceita isso bem, se você tem paciência com o teu próprio desenvolvimento, concordo contigo, vai funcionar melhor com o outro também. uhum. Eu acho que bom. É também Uhum. uma crença minha. E aí, olha, será que teria alguma que você podia contar que você já caiu para Hum. deixar de dica para quem está nos ouvindo e que também foi daí um aprendizado, né? E que você possa contar para que outros aprendam já com essa experiência? Quando eu olho para trás na minha carreira, Suzane, eu tenho bastante orgulho, de ter mantido muito forte meus valores e de ter feito as coisas, muito da forma como eu acreditava. Eu acho que a grande armadilha que tem é que em diversos aspectos, em diversas empresas, umas mais, outras menos, existe a questão política, né? Existe a questão de você precisar navegar num ambiente que tem diversos interesses ocorrendo ali, você Uhum, precisa conseguir gerir e ficar saudável nos diversos ambientes. Então, eu trabalhei em empresas muito diversas, né? Trabalhei no varejo, trabalhei em serviços, trabalhei em tecnologia, trabalhei na indústria, estou de volta para a tecnologia. Então, com situações muito diversas. Então, eu acho que uma grande armadilha é você tentar agradar as pessoas e fazer esse movimento político para fins de agradar. Acho que principalmente quando você é um profissional de RH, de people, tem que ficar muito clara a tua missão. Quando você se uhum, dispõe a estar naquela função de liderança numa organização, você vai trabalhar para o melhor daquela organização, de acordo com os valores daquela organização, de acordo com os teus valores. Então, eu acho que isto requer, porque daí, com isto, nem sempre você vai fazer o caminho mais curto, né? Nem uhum, sempre você vai evitar conflitos, nem sempre aquele lugar vai ser o melhor. Eu já saí de uma empresa exclusivamente por ter zero identificação com a liderança, né? Pedi demissão, eu tinha um chefe que eu admirava muito,
foi desligado da empresa e eu passei a reportar para um nível acima, passei a reportar para o CEO da empresa, isso bem jovem, eu era gerente e aconteceu essa mudança, e tinha zero de identificação com aquele CEO. Né? Eu organizei a minha função adequadamente, conversei com ele, fizemos um trabalho de 6 meses de phase-out e eu saí da empresa. Porque não tinha identificação. Então, eu acho que você não tem que cair na armadilha de fazer as coisas a todo custo. Você precisa entender teu papel, estar de acordo com ele e seguir. E claro que eu vejo várias outras questões na liderança. É super difícil, assim, o fato de que você tem que dar exemplo, né? Porque os olhos, eles recaem muito sobre você, sobre o que você está fazendo, como você está fazendo, se você tem o walk the talk, se você não tem. Você também tem que viver com essa coisa de que não vai agradar todo mundo. Uns vão ter críticas, outros não vão ter críticas, os olhares às vezes se voltam para você em qualquer função, em qualquer estágio da liderança isso ocorre. Então, sempre que eu vou falar com alguém que está com vontade de ser promovido, eu disse, olha, tem o ônus e o bônus. Então, você tem que pensar bem, assim, o bônus, ele é super legal, você está crescendo na tua carreira, você está lidando com coisas mais complexas, né? Tá se desenvolvendo, é super jóia. Agora, você tem que encarar que existe um ônus também, existe uma dedicação grande de trabalho, né? Existe essa coisa de você ter que olhar muito para você e tal. Então, eu acho que hoje, cada vez está mais legal assim, que a liderança é para quem quer, né? E para quem está afim de conquistá-la. E quem não quer esse ônus, tem vários outros caminhos interessantíssimos. Eu gosto muito disso, de que a liderança seja uma escolha, né? É que eu você acho pode que ser antes convidado, tinha... mas você pode escolher dizer sim ou não. Exatamente. E eu acho que antes a gente era muito amarrado, o jeito de crescer na empresa era muito assumir. Sempre vertical, né? Hoje a gente pode encontrar outras formas de crescimento, que não obrigatoriamente que a liderança fique para quem está afim de fazer. Né? Que sinta o gosto, e é a primeira coisa que você até falou, né? Que aí na empresa eu posso ser quem eu sou de fato, né? Então, às vezes a gente pode até descobrir que tem um líder que ainda não desabrochou, né? Mas, assim, ser um sim consciente, né? Assumir a liderança é um sim consciente, né? Daniela, a gente está terminando aqui o nosso episódio, então eu quero que nesse final você nos dê uma mensagem final ligada a algo que você queira adicionar e também já contando para a gente se, como líder, você tem algum projeto futuro. Eu acho que o meu projeto futuro, ele segue na linha de, através da experiência e do conhecimento que eu adquiri, poder influenciar organizações para um bom caminho, um caminho saudável de crescimento, mas eu acho que também ampliar isso para a comunidade, né, para o nosso país, para os diversos fóruns que a gente acaba participando, como é que a gente, nesses fóruns, consegue influenciar para um caminho de crescimento positivo, né? Que é da gente olhar para frente, querer fazer diferente, se desafiar, porque isso é gostoso, faz parte, você tem que estar desafiado, mas olhando assim, como é que a gente vai gerar valor para toda a comunidade onde a gente está inserido, para o país, etc. Então, o meu caminho de futuro profissional, eu acho que está nessa linha de expandir mesmo, né? De conseguir fazer isso de uma forma que na área de tecnologia a gente fala muito de ecossistema, né? Que positivamente influencia o nosso ecossistema, que positivamente influencia a comunidade e que numa visão mais ampla possibilite e ajude o crescimento do país também, né? Bacana. Eu acho que isso vem de encontro ao que a gente tem falado sobre o líder estadista, o líder cidadão. Então, você em breve já será uma líder cidadã. Já tento dentro ser, desse futuro, Suzane, né? já Dentro tento desse ser. futuro. Certo, que bom.
Então, obrigada a você que está aqui me ouvindo e ouvindo a Daniele. Nós chegamos ao final do nosso episódio. Eu agradeço que você possa compartilhar este episódio que está aqui no canal do YouTube e que, se você realmente gostou, que você divulgue e leve a nossa ideia, a nossa mensagem para todo mundo que possa crescer e possa, enfim, usufruir de ideias tão interessantes. Ouvimos aqui da Daniele. Daniele, obrigada e até uma próxima. Muito obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau.